Acho que entrou. Boa noite. Deixa eu ver como é que eu convido a Amanda. Oi, Alice, oi, Rani. Seja bem-vindas. Pronto. Oi, Amanda, boa Oi, noite. boa noite. Acho que tá bem, todo mundo tá escutando bem? Tô escutando ótimo você. Eu tô te escutando normal também. Beleza, que bom. Então, oi. Vamos Vamos lá? começando, né? Vamos falando enquanto as pessoas vão entrando, pode ser? Vamos lá. Nossa, No tá escuro caso, aqui, agora que eu vi. eu liguei uma luz aqui pra. Eu tô até com luz aqui, mas eu não sei o que aconteceu, não, aí. Vai entender. É. Acho que assim ficou melhor. Não sei, ficou mais escuro, mas compensação deu pra. Ai, vamos Amanda aqui, sendo espero que não Amanda. caia. Então vamos lá, vamos começando. Você quer se apresentar? Eu me apresento primeiro. Vai lá, a sala é sua. Bem, eu sou a Nara Gomes. Ai, que bom, a Luísa falou que tá ótima a sua luz, viu, Amanda? Agora ou com a luz? Que agora eu apaguei tudo. Não, mas tá bom, dá dando pra ver você direitinho. Eu sou a Nara Gomes, sou médica ginecologista obstetra, trabalho aqui em Brasília. Atualmente a minha área de atuação é mais em ginecologia geral mesmo e em obstetrícia, né? Acho que isso é um resumo mesmo. Eu sou a Amanda, sou Sim. fisioterapeuta. Especialista em acupuntura. Há 17 anos já que eu trabalho só com acupuntura. Eu não trabalho com fisioterapia mais. Mas acaba que eu uso ela ainda muito nos meus tratamentos. Mas eu sou acupunturista. Mais especificamente, Na especialista em, né, em saúde da saúde mulher. da mulher. Isso. Fertilidade, a gestação em si, o pós-parto. Isso é a minha paixão. E é sobre isso que a gente vai conversar mais hoje, né? Começando, eu acho que até para quem não entende direito, se der, né, também, tá como você dá tipo um resumido, tipo o que é acupuntura, né? Como que funciona, o que é? Sim. Sim, a acupuntura é primeira coisa, tirar esse mito que ainda se tem, mas assim, antigamente era pior, que tem alguma coisa a ver com o espiritismo, não tem Sim, nada a o ver, pessoal ainda liga nada muito a essas coisas, tanto a acupuntura quanto qualquer muito, coisa da medicina chinesa, a parte muito. de espírito, a parte de Isso. ligada a alguma religião, e não tem nada a Isso, e não ver. tem nada a ver. Tudo isso é cientificamente comprovado, né? É fisiologia, não tem absolutamente nada a ver com essa outra questão. Nada. Ela nada mais é do que inserção de agulhas. A acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa, né? Então ela é toda fisiológica mesmo. Inserção de agulhas, a gente trabalha com meridianos. Então, a gente tenta fazer um equilíbrio energético através desses meridianos, que são nossos órgãos, vísceras, e a gente tenta reequilibrar esses meridianos. Nada mais é do que isso, equilibrar a energia dos teus órgãos, das tuas vísceras. É isso. Ótimo. E primeiro de tudo, na gestação, ela é segura? Dá para fazer na gestação? Que é um A medo, né? Quando a pergunta gente de fala assim, milhões. isso, porque a gente fala assim, faz, depois a gente vai falar, eu falo, não, você tá com tal problema, então vamos fazer acupuntura. Elas olham, mas pode fazer na gestação? É agulha, vai me furar, como é que É funciona? desse jeito, né? Não, ela não tem nenhum problema. Claro, ela tem que ser, a acupuntura tem que ser feita por um especialista nessa área, né?
a gente sabe quais são os pontos que a gente chama de pontos proibidos. E, na verdade, eu não falo muito nem de ponto na área, eu falo de conjunto de pontos. Um ponto que não deve ser punturado com outro, entendeu? Que pode dar, sim, alguma contração, que pode provocar alguma coisa, mas, assim, eu nunca vi acontecer. Na literatura também não vi. Então, assim, é bem tranquilo. Ninguém tem que ter medo de acupuntura porque está grávida. Muito pelo contrário, os benefícios, hoje em dia, nossa, são enormes, né? Você, graças a Deus, você é Sim. uma das médicas que acredita e E passo que muito. isso é muito bom, porque ainda existe muito médico que não acredita na acupuntura, né? E graças a Deus a gente está mudando a cabeça dos médicos, tem cada vez mais se buscado outras alternativas não medicamentosas, né, para as coisas na gestação, para os sintomas da gestação que a gente tem. Isso, e as próprias pacientes, ao fazer isso, percebem o quanto é bom, percebem, aí vão passando mais para frente, que funciona, que deu certo, que vale a pena. E aí, o próprio isso aqui, nesses meios de comunicações, a gente passando informação para frente, é bom que vai desmistificando algumas coisas, ao mesmo Sim, tempo vai orientando, às vezes a pessoa está passando por aquela situação e nem foi orientada pelo médico ou pela pessoa que acompanha ela que existe uma alternativa para aquilo antes de partir para coisas. Isso aí, tanto na ginecologia quanto na obstetrícia, ou até em todas as áreas, né? sim, sim, Que a acupuntura a gente sabe que tudo. trabalha Em muita coisa. todas as coisinhas, a acupuntura consegue ajudar. Pois é. E deixa eu te perguntar, com quantas semanas pode começar a fazer acupuntura na gestação? Desde o Tem início. um limite? Não Não tem? tem, do início ao final. Em cada trimestre, inclusive, a gente tem uma mudança de questões da paciente, né? Geralmente, no primeiro trimestre, o que a paciente vem com a gente? Enjoo, né? Que é o enjoo no início e a dor lombar no final. Então, assim, Sim. É o o combo enjoo, que pouquíssimas gestantes conseguem fugir não desses é? sintomas. Essas duas coisas não dá, é difícil fugir, né? É. Então, assim, no primeiro trimestre a gente trabalha muito essa parte de enjoo, ansiedade. A ansiedade ela é trabalhada a gestação inteira, né? A ansiedade, o nervosismo, o cansaço, é, os dentes moles, a gengiva sangra muito, né? Sim, na Porque na gestação. medicina chinesa a gente explica que o rim, que é a nossa essência, que produz a nossa essência Jing, que a gente chama, é o Jing, e ele deixa de mandar sangue para poder. E aí fica tudo, nossa, os dentes ficam moles, ele começa a fixar no útero, né? Uhum. Que mais que tem no primeiro trimestre? Tem insônia. E a insônia. Primeiro trimestre é muito esses sintomas, essas queixas, né? No segundo trimestre vem a azia, Sim. Isso tudo que começam, você está falando são coisas que a acupuntura ajuda no tratamento. ajuda, Náuseas, vômitos, azia. tudo isso, Verdade. tudo isso. Então, Olha. assim, hoje tem muitas mulheres, elas não querem mais tomar medicação, né? Eu fui uma que eu passei minha gravidez inteira enjoando, mas há 15 anos atrás não se falava de acupuntura para isso, Isso. mas eu também não Ou às queria tomar vezes é remédio. alguma coisa que a medicação por si só não foi o suficiente, ou não é o Sim, suficiente, ou às vezes ela tem alguma outra patologia que não permite ela tomar a medicação. E é aquilo que a gente sempre exatamente. fala, né? Eu até brinco com as pacientes, a gente sempre vai de baixo para cima. Exemplo, igual você falou, tá com náuseas, vamos tentar o quê? Os hábitos alimentares, caprichar na Sim, alimentação, passa na Nutri, que ela já vai orientando aqueles alimentos que vão forçar, que tende a piorar, tende a melhorar. Tem algumas mudanças de exatamente. hábitos, dá para segurar, Exatamente. ótimo, não dá? Vamos partir para outra coisa, vamos para acupuntura, vamos. Ah, não deu aí?
sim, entra para medicação, mas assim, não só no Exatamente. momento da gestação, né? Na nossa vida inteira, a gente sempre, eu penso assim, pelo menos, a gente sempre tem que ir do mais natural, fisiológico e vai partindo. Tá com algum problema de, sei lá, que seja de coluna, então vamos tentar fazer isso com acupuntura, RPG, fisioterapia, atividade física, e aí vai subindo e parte para as Sim. coisas mais agressivas, É uma seja equipe, né? medicações, cirurgia, realmente quando é necessário, entendeu? Então, Com na certeza. gestação, mais ainda, porque você está lidando com a saúde de duas ou mais, né? Se for Exatamente. pessoas. Exatamente. Quanto mais remédio você jogar para dentro, o seu bebê tá, né? Absorvendo tudo. Usando tudo. E então, assim, eu acho bem interessante mesmo. Hoje em dia a gente fala muito nisso em nutrição, né? Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, tanto no para quem quer engravidar, eu sempre falo, procura uma nutricionista, uma Sim, ginecologista. Eu sozinha não consigo. Eu sozinha não consigo. Por exemplo, a acupuntura, ajuda na sim, nada. endometriose? Sim, mas não trata. Não Tem que trata ter junto a endometriose. dieta, atividade É física todo e um negócio, com sim. certeza. Então, a E gente a vai mesma muito coisa com esses sintomas da gestação, né? mesma coisa. E aí, no segundo trimestre, continua com ansiedade, ainda Insônia, tem um nervosismo, a insônia. Muita gente relata pesadelo, tem muito pesadelo. A gestante geralmente tem muito pesadelo, mas isso tudo é, faz parte da ansiedade, do dia a dia sim. dela e à noite dá. Começa as dores lombares, as dores pélvicas, né? E aí no terceiro trimestre, o que ganha é a dor lombar, a dor pélvica, pubalgia. Tem muito caso de pubalgia Sim. no último trimestre. A ansiedade continua e vai piorando. É... Aí a gente usa para colocar o bebê na posição cefálica, Isso que é porque perguntar. Todos esses sintomas que você está falando são sintomas que a gente consegue tratar na gestação, mas cada um tem seu ponto específico. Só para saber bem sim, como assim. Então, tipo, sim, tá com não um náuseas, a ponto, gente né? vai Um conjunto. estimular e protocolos diferentes também. Vamos supor, se a paciente está com isso, com ansiedade, o ideal é que seja uma sessão por semana ou duas. Ah, não. Tem também essa questão de frequência Tem, diferente, a frequência, tem, os pontos, como é que tem. funciona? Isso aí, o próprio paciente vai me dizer, Ah, entendeu? Vai então não tem um depender de protocolo como ela fixo, né? responde. Geralmente eu Ótimo. faço uma vez na semana, geralmente. Mas, poxa, eu tô com muita dor lombar, eu tô com muita pubalgia. é, Então a gente consegue fazer umas 2 vezes na semana e às vezes até 3. O normal é uma vez na semana. Então, isso aí a demanda que o paciente precisar, eu consigo mudar. Agora, sim, por exemplo, para ansiedade, uma vez na semana, se é aquela ansiedade normal da grávida, né, gente? Normal. Sim, de Se é tudo. enxaqueca, Isso que eu enxaqueca, ia como eu comentar, falei, da enxaqueca, que é muito comum, também. principalmente no final do primeiro e no segundo trimestre. Às vezes são gestantes que nunca têm dor de cabeça e começam a ter na E a gestação. E ter. aí, às vezes, enxaqueca é até pior do que, digamos, náuseas, porque na questão da dor, a gente tem o número de analgésico menos opções ainda para o controle da Para dor, ficar usando. E a enxaqueca, ela entendeu? fica ali todo dia, o dia inteiro. Então, sim, quando é muito forte a dor, a gente pega umas 2 vezes na semana para poder equilibrar. E ela começa a perceber esse igual quando a gente vai fazer em relação até agora a gente está falando tipo sintomas, náusea, dor de cabeça, dor Uhum. lombar, em relação a esses sintomas específicos. Ela percebe já logo depois da sessão, demora um pouco, como é que funciona assim? Ou ela vai ao longo dos dias após que faz? O Depende do que ela pode caso. esperar? Depende do caso, por exemplo, quando dor lombar, né? Até essa semana eu atendi uma gestante com 34 semanas. Ela tá com muita, muita dor lombar, não tá dormindo. Atendi, no dia seguinte ela falou, Amanda, Já eu não melhorou. dormi assim, desde o início da minha gravidez eu não estava conseguindo dormir. Então, assim, ela teve uma melhora brusca com uma sessão. Agora vai É. depender do caso, vai depender Da de resposta qual do corpo grau que dela, tá, né? né, o desequilíbrio É, dessa paciente.
a minha experiência, pelo menos com as minhas pacientes que retornam, a maioria fala que já sai da sessão já Bem melhor. sentindo uma melhora Um importante, que alívio. depois vai melhorando, mas que Sim, o alívio meio que acontece de imediato, quando é, né, para esse tipo de sintomas, de sim, patologias mais sim. específicas. O enjoo a gente consegue controlar bem também. Controla bem o enjoo. Uma vez na semana a gente controla, porque a gente só tem que reequilibrar ali o fluxo dos órgãos. Então, com uma sessão, às vezes a gente já dá uma equilibrada legal, a paciente já melhora muito. Ah, vai melhorar 100%? Não sei. Pode acontecer? Até porque é uma Pode. coisa assim, exemplo, igual você falou da náuseas e vômitos, é algo que enquanto ela está naquele primeiro trimestre, até o organismo dela se acostumar com aquela carga nova hormonal, por isso que normalmente os enjoos duram habitualmente, a maioria das pacientes nesse Nos primeiro primeiros. trimestre, porque é constante, então não é igual às vezes, você tá com uma dor, você alivia aquela dor, ajeita a postura, faz, aí vai melhorando. A náuseas é meio que isso, né? Enquanto Sim, você tá até o seu corpo se adaptar, você vai ter as náuseas. Então o que você tem que fazer é isso, é ficar apagando fogo até o negócio se sim, estabilizar. até o teu corpo conseguir se equilibrar. Sim, Exatamente. ótimo. E eu acho que de sintomas é mais ou menos isso mesmo, os que mais comuns na gestação, né? A gente lembrou Não, náuseas, vômitos, dor de enxaqueca, cabeça, dor ansiedade, lombar, cãibra. Tem muita paciente que reclama muita cãibra. cãibra. Ajuda? Isso, Ajuda. Ajuda ótimo. bastante. Por- É tudo que eu estou falando para você. Os meridianos envolvidos, eles são geralmente os mesmos na gestação em si. E um Uhum, que desequilibra o outro e vai, né? Vai é um dominó. É o que ótimo. acontece demais. Entendeu? Por É, exemplo, o enjoo. O enjoo vem de um desequilíbrio no estômago, que é um dos meridianos envolvidos na gestação, mas esse desequilíbrio no estômago provoca o fígado, provoca o baço, e aí a gente tem que tentar regularizar todo ele. É é. nesse esquema aí, mais ou menos. E outra coisa, assim, já pulando que até falando já mais no final da gestação, mais relacionado a parto, a Natiele até perguntou aqui se é verdade que a acupuntura intraparto ameniza a dor do parto. Como é que funciona essa É questão da verdade. acupuntura? Estamos pulando em relação já passando para o parto, mas é porque surgiu a pergunta aqui para a gente não Sim. esquecer. Ah, e a Luísa Como é que também funciona perguntou da pressão sanguínea. Vamos isso? lá. O Ah, parto. O parto, sim. O que que acontece? Os pontos, eles aumentam a liberação de ocitocina na hora do parto. Então, acaba que a acupuntura consegue ritmar as contrações e provocam, sim, uma analgesia por causa do relaxamento que ela provoca. Então, é bem incrível mesmo. Você fica assim, meu Deus. Você já deve ter é. visto vários, né? Sim. É, Assim, não é que às vezes a pessoa confunde, não é uma analgesia de parto que vai tirar não, você as não. contrações, vai nada. Mas Não. muitas vezes é aquela contração que um bebê tá com uma posição que tá doendo muito tal região, assim, nossa, eu tô sentindo muita a lombar tá doendo muito mais. Aí faz a acupuntura, ela, nossa, realmente agora aliviou essa parte. Ou o que eu Exatamente. vejo também que é maravilhoso durante o trabalho de parto é muito comum, né? Quando tá lá nos picos das contrações, são dores muito. Contração é uma dor muito Muito forte. E forte. como qualquer dor forte, é natural e comum que se tenha um reflexo de náuseas e de vômitos, né? Isso assim, tanto na dor do parto, se a Isso pessoa quebra um braço, ajuda qualquer muito. coisa, dor forte. Então ela começa, ai, tô muito nauseada, aí faz a acupuntura, a paciente fala, nossa, tirou com a mão. Então Acabou. é menos um problema no trabalho de parto, Com entendeu? certeza. E Nossa, e ela provoca um relaxamento. Por mais que você esteja naquela atmosfera toda sim, louca, ela consegue te trazer um relaxamento. Talvez eu acho que por isso que a gente fala muito de analgesia.
Não é que ela É. tirou a sua dor, é que ela conseguiu te equilibrar de Aliviou uma o seu forma que aquilo corpo, ali foi de suave. você conseguir captar aquelas contrações, porque às vezes está tudo tão tenso, a contração uma atrás da outra. Isso, Aí você faz a acupuntura, aí você vai conseguir dar aquela relaxada, seja na lombar, seja na musculatura, ou tem relação às contrações mesmo, e aí você meio que volta ao eixo. Não, pera lá, eu estou em trabalho de parto, é isso que está acontecendo, vamos voltar a respirar, vamos voltar ao planejamento de manter firme no foco para o trabalho de parto. Então, ajuda a exatamente. aliviar muito mesmo, respondendo ela, alivia muito e ajuda muito. Muito. E a Luísa Ah, pergunta. Ah, pode falar. não, ela perguntou se Era da ajuda a Luísa. regular a pressão sanguínea. Demais, demais. Tanto que a gente tem muita paciente com. Gente, com Pressão fala alta na na gestação, palavra. Com pressão pré-eclâmpsia. alta, pré-eclâmpsia. Tem muita paciente que a gente vai tratando, trombofilia. Então, a gente Uhum. tem muitas coisas que muitas gestantes têm e a acupuntura consegue equilibrar perfeitamente, manter sua pressão a gestação inteira Ajudar. bem tranquila, para ela não aumentar e você não precisar ficar se entupindo de remédio. Ótimo. Ajuda muito. E outra questão também, que é muito que é muito, é muito conhecida, às vezes até mais do que esses sintomas anteriores que a gente falou, mas eu acho que também seria legal você comentar como é que funciona, é em relação à acupuntura já naquela fase final do trabalho da gestação. Tipo assim, o nenê tá muito alto para ajudar o nenê a encaixar, o nenê tá à direita para ajudar a ficar à esquerda, ou até para, digamos, para induzir aquela paciente que já está com 41 semanas e sem Uhum. sintoma nenhum de trabalho de parto? Como é que funciona a acupuntura nesses casos? Para a gente conseguir colocar o bebê numa posição legal, na posição correta, a gente usa muito moxa bustão. O que é a Hum, moxa? Para quem não sabe, a moxa é um charuto de artemisia, tá? Eu, particularmente, não uso o de artemisia em gestante, porque o cheiro é muito forte. Então, eu acabo pegando uma de carvão, porque eu preciso aquecer um ponto específico. A gente já aquece pontos específicos que vão deixar aquele fluxo que está ali estagnado fluir. Então, com uhum. isso, a gente aumenta a circulação sanguínea e o bebê acaba se acomodando. Essa é a parte que eu acho mais legal. As gestantes falam: não, mentira. Você faz a sessão. Geralmente, eu nunca passei de 3 sessões. 3 sessões ele Para se poder encaixar. encaixar. Na hora, por exemplo, o neném que a gente fala, ele não nasce, já tá 40 semanas. E não... A gente estimula os pontos também. Estimula pontos que liberam ocitocina e começa a provocar as contrações. Então, também é incrível. Eu uso muito eletroacupuntura na parte de estimulação de parto, né? Eu coloco uns pontos. Os proibidões, acaba que nessa hora a gente coloca, né? E é É, bem interessante. É bem ótimo. interessante na área. É muito incrível. Ai, bom demais. E durante o trabalho de parto, igual você falou, que eu acho que também é legal falar, que é bem interessante também, que eu já vi, que além de, igual você falou, de ajudar a aliviar a tensão, de ajudar a aliviar a dor, náuseas, ele também, eu já vi acontecer de a gente conseguir voltar a um ritmo de contração, porque às vezes aquele trabalho de parto que está muito arrastado, varou várias horas, a paciente está cansada, e às vezes naturalmente começa, tipo, o útero, entre aspas, dá uma cansada, a contração começa a ficar muito espaçada, começa a não ficar efetiva, e você vê que fala assim, não, esse tipo de contração não é contração de trabalho de parto. E aí seria a hora que normalmente o que a gente faz? Vai partir para uma cascata de ocitocina, vai partir, lógico, depois de tentar estimular de exercício Uhum. físico e tudo mais. Aí a acupuntura entraria também nessa É parte, né? A nessa gente parte. normalmente spin babies, fazer talvez deixar a paciente descansar um pouco, que às vezes só descansar recupera, e aí Sim, entra, eu já vi, a acupuntura, estimular e o útero voltar a voltar a funcionar do jeito que funcionar, estava. contrair.
Exatamente. A acupuntura entra exatamente nessa parte, né? Quando não é já do início, já para causar esse relaxamento, tudo, ela entra nessa parte aonde o teu corpo já não está mais conseguindo, né? Uhum. Ritmar as contrações, tudo. Então é nessa hora que a acupuntura entra e ajuda, estimula muito, muito. Ai, que... É bem interessante. E outra dúvida comum também é: dói? Às vezes não, Todo sempre mundo dói a pergunta isso, acupuntura? né? Todo mundo pergunta. Como é que Todo eu mundo ia falar? pergunta. É agulha, né? Meu Deus, É, enfia agulha. a agulha. Não dói. A agulha, Uhum. ela é muito, muito fina. Ela, às vezes, chega a ser da espessura de um fio de cabelo. Aquele cabelo que é mais grosso. Ela é Sim. muito fina, ela é flexível. Então, não dói. Não vou mentir que existem, sim, alguns pontinhos que você sente a picadinha. Mas não Uhum. é, não se compara com uma picada de injeção, por exemplo. Não é a mesma coisa. Ela... Gente, eu tenho paciente que não sente nada. Eu sinto. Eu, Amanda, Uhum. sinto. Então, vai de pessoa para pessoa, mas não é uma dor. De qualquer forma, quando você Sim, sente, não é uma dor. Você sente um torpor, vamos falar sim. assim. Você sente que tá pegando ali naquela região. Isso. Então, quando sente, mas dor, não. Não dói. Dó. Ai, que Não bom. dói. Que é uma dúvida sempre, né? Aquelas De todo perguntas, mundo. tudo Falam mais. agulha, a gente liga a dor, né? Não É, tem jeito. é. Mas realmente eu já fiz e assim, igual você falou, tem pontos que você nem sente que tá botando e tem aqueles pontos que você sente aquele incômodo, aquele, Você opa, sente um furou. Não choquezinho. sei se é porque é o ponto ou eu imagino, sabe, que aí a região tá mais estragada mesmo, é a região que precisa ser Não estimulada. Não, não tem relação, necessariamente. não? Não necessariamente. Geralmente isso está mais ligado também com o sangue, né? Porque sangra, porque Ah, geralmente não é. Muitas sangra. perguntas se sangram mesmo. Geralmente não sangra. Mas quando sangra, dá pra gente saber se aquele sangramento foi porque pegou um vasinho, que é super comum, né? Um vasinho sanguíneo, E é ou tão se não. fininha a agulha que não precisa fazer nada, vai estancar Não, ele sangra sozinho. ali pouquinho. Agora, quando é um sangramento de um ponto que está estagnado, é bem legal, porque a gente sabe também, o ponto ele extravasa o sangue e para. Ele joga Uhum. aquilo ali para fora e para. É bem legal. Ai, É que bem bom. legal. Então, assim, sangra, às vezes. Tem problema sangrar? Não. Tem gente que fica roxinho, mas isso também não é normal acontecer, não. Mas pode acontecer. Não é porque o acupunturista errou o ponto e eu fiquei roxo, não. Não tem nada a ver. Uhum. Acontece. E na sua prática, o que que você vê que as pacientes gestantes precisam mais e que você fala, não, realmente a maioria acaba indo por conta disso e melhora em relação a isso? O que que você, na sua prática clínica, o que que você mais encontra? Dor. Dor, né? Dor lombar, dor pélvica. Eu acho que porque a acupuntura Enxaqueca. já vem isso desde a parte, né, Já da vê ortopédica, como se fosse uma já coisa tem ortopédica, né? A isso, já tem, acupuntura as meio pessoas já que têm o costume disso, né? isso. Enxaqueca e ansiedade. É o que as minhas gestantes mais têm. Colocar o bebê também na posição cefálica tem muita procura, Sim, ela mas são tem. poucas sessões, então essa paciente não fica comigo muito tempo, né? É, e no trabalho de parto, não tem muito ainda. Ainda não se usa muito a acupuntura na sala de parto, não usa. Já está começando a se usar no pós-parto para conseguir melhorar a parte hormonal, o nervosismo, Isso que eu ia falar, aumentar o como é que é no leite. pós-parto? O que pode ajudar a acupuntura no pós-parto? No pós-parto, ela tem sido É, mais útil do que na própria gestação, sabia? é, Porque a mãe vem aquele boom que não hormonal. sabe o que é. Não sabe o que é. Você vira mãe em minutos, né? Sim. E então, elas têm muita depressão, né? Então, Uhum. assustadas. O próprio Depressão, blues. a insônia, porque não é nem porque não consegue dormir, às vezes consegue dormir, mas não conseguem desligar. Então, elas estão sempre muito cansadas. O leite
a acupuntura consegue aumentar a produção de leite, aquelas mães. Isso e tudo que a gente conversou aqui até agora, nada é inventado, tudo isso tem estudo Sim, já, né? Tudo isso evidência já foi científica. comprovado, isso, tudo é baseado em evidência científica. Nada disso é, porque um chinês inventou. Não, não tem nada a ver. Então, aumenta muito, ela consegue trabalhar legal com a prolactina Ai, e que melhora legal. bastante a produção de leite. Mas eu uso muito mesmo é a depressão No pós-parto. pós-parto. A Depressão, própria ansiedade, né? A sim, que ansiedade tá no tudo sentido ali assim, do desconhecido. O que é está uma fase muito, acontecendo. muito delicada, né? O puerpério, assim, é uma fase Exatamente. delicada em tudo. Em Então, tudo. Seus é, hormônios estão todos bagunçados, né? Porque vem primeiro uma explosão, depois vem uma queda, depois vem outra explosão e tá tudo assim. Nossa, e a gente fica muito perdida mesmo, né? fica. Eu acho que todas, por mais preparada que esteja, na hora que vem, fala: Meu Deus, calma, né? É, não, Principalmente não quando é o tem. primeiro filho. Sim. Então, eu uso, muito. No puerpério está sendo Que bem bom. procurado para tratar mais essa parte Outra coisa que, emocional. né, a maioria dos pacientes também não sabe, que pode também pegar essa terapia, essa questão no puerpério também, tanto para ajudar a Sim, relaxar, ajudar a dormir melhor, igual você falou, produzir leite, é muito legal mesmo. sim, essa parte não é falada, né, Nara? Então, Não, assim, não é tão falada. não é Aliás, falado. né, o puerpério em geral é Não é difícil. falado, né? Agora que as pessoas estão começando a falar É mais sobre o isso, puerpério, explicar o que pode fazer, o que pode ajudar, como ajudar uma mãe no puerpério, é mas meio isso. que esquece, né, da mulher E eu acho ali. que talvez seja a fase mais necessária. Eu acho que é a Sim, fase que ela mais está precisando de ajuda. Assim, aí por sim, experiência própria, e não só eu, mas como familiares, amigas, eu observei muito isso, que foi assim, quando pariu, que começou, que, sabe? Porque lidou tranquilamente com enjoo, com dor lombar, lidou tranquilamente com isso. Sentiu? Sentiu, mas foi como algo que, aquele negócio é uma coisa normal, então a gente aguenta. Não tem como. Mas o puerpério, ele tem sido pouco falado e ele é uhum, tão importante você saber lidar com uma mãe, uma mãe recém-nascida, né? sim, É bem legal, é bem legal você conseguir falar nessa linguagem com ela, sabe? Essa é a parte, é uma das partes que eu me emociono. É uma parte muito interessante. É é muito, porque muito realmente gratificante. precisa, com certeza. E aí saber, né, que aquela que tem outros métodos também que pode ajudar a gestante nessa fase é bem legal mesmo. Como eu te falei, Muito. Não muita gente precisa de talvez nem remédio, né? sabe que a acupuntura pode ajudar nisso. Assim como outras coisas também, né? Dependendo, seja na alimentação, seja também a questão da psicologia, muitas vezes, mas é bem bacana mesmo esse Todo mundo trabalho. junto. Eu acho que Isso. não só a gestante, mas a tentante também, Uhum. que consegue ter toda essa equipe perto Junta, com dela, certeza. gente, é muito vantajoso. É muito vantajoso. Infelizmente, muitas não conseguem, né? Não, às Sim. vezes por informação, às vezes pelo poder aquisitivo. Não é um tratamento barato. Não é barato. Né? Não falo nem só a acupuntura, eu falo tudo, Tudo, a geral. cascata inteira, quando você for Isso. somar. Então, assim, a que consegue fazer tudo isso, a vantagem dela tá bem maior. Bem acima, com certeza. E o que eu ia perguntar também, a gente começou a falar, é, o que mais que você percebe, assim, que você acha assim, não, tem que falar isso da acupuntura na gestação, que Eu faz acho que a diferença gente, mesmo que você vê. Tudo eu isso a gente acho que, comentou, né? A gente não esqueceu de nada, não. eu acho que a gente falou tudo. Assim, a parte que eu gosto é que a acupuntura a gente consegue.
acompanhar a gestação liberar. inteira também, né? É, Você e a consegue gente fazer o aumenta, pré-natal junto com a paciente. aumenta a serotonina, aumenta a endorfina. Então, assim, né? A pílula da felicidade, serotonina. A endorfina promove um bem-estar, né? Aquela mesma sensação de que quando você faz uma atividade física, você dá um bem-estar. Então, a acupuntura consegue liberar Sim, né? Isso tudo na paciente. entendi. E assim, a acupuntura ela está abrindo um nicho hoje, um leque muito grande. E essa parte das mulheres, eu acho que o que me encanta nela é exatamente isso: é você conseguir ajudar uma mulher em qualquer fase dela, em qualquer problema que ela te falar, entende? Então eu gosto de buscar lá a fundo, eu gosto de conversar com as minhas pacientes e aos poucos eu vou tirando delas coisas lá da infância, sabe? Dela. Então eu gosto disso. Não, tudo na avaliação. Não, vou lá, pego o pulso, pá, pá, pá. Não. Eu vou aos poucos. Então eu vou tentando conversar, vou tentando tirar. E acaba que eu consigo saber a causa daquilo ali. Porque eu gosto de. A Sim, acupuntura, geralmente, a gente não trata a doença, a gente trata a causa do problema, né? sim. E é muito interessante trabalhar com mulher. E eu sou suspeita porque eu sou alucinada por gestante. Para mim, o ser mais lindo do mundo é a gestante. Ai, mas eu tô inchada, tá linda. Ah, Eu acho tá linda lindo. aquele barrigão. Eu acho a coisa mais Demais. maravilhosa. Eu É, acho lindo. eu acho lindo também. Eu brinco que eu falo assim, gente, se eu pudesse, eu acho que a gestação devia durar tipo uns 13, Eu, 14 meses. eu. 9 meses é muito pouco. E tem Eu muita brinco, mulher que meu não olho tá curte. tristeza na minha gravidez, porque eu não fui pra praia grávida, expor meu barrigão. Essa é a única vez que eu me senti linda, maravilhosa na praia, eu Não não é? pude. Eu também me senti linda grávida, gente. Eu olho as fotos, Jesus, eu tava horrível. Eu falava, gente, tô linda, com o barrigão de Sim, fora. Então, assim, é uma fase, eu acho que é uma fase muito especial para a mulher, né? E seria interessante que todas pudessem ter esse sentimento, ter curti. esse vínculo com o bebê ainda dentro de você. E muitas não É, têm. não. Não tem. Tem gente que fala, não vejo a hora de ter esse menino logo, eu não tô dando conta, odiei ficar grávida, eu só tive problemas, só tive dor, nanana. Então, infelizmente, É. não é para todas, né? Não, e eu acho que também tem muito isso de ajuda. Você falando disso, eu lembrei bem de uma paciente que eu já tive, que ela também teve muito essa questão, sabe, de não aceitar o seu corpo. Ela é, né, uma mulher muito bonita, que tinha um corpo muito bonito. E óbvio que o corpo vai se modificando, vai a barriga Sim, crescendo, vai aparecendo celulite, onde normalmente ela não sim, tinha. estria. Isso. E por mais que ela se cuidasse, aí eu lembro até dela falar assim: minhas roupas não servem. Eu falei, mas não é para servir, você tem que ir no shopping comprar roupa de grávida, ou De comprar roupa um grávida. número maior. Se tivesse servindo, aí que seria o problema. E aí eu lembro que na época eu conversando muito com ela, dando conselho, eu falei, eu vou levar você no shopping para comprar, brincando com ela. E na época eu encaminhei ela para uma psicóloga, ela bem muito resistente, não quis ir. E aí nas outras consultas, acabava que eu tinha mais consultas do que o habitual, porque eu sentia essa necessidade, né? Necessidade, né? E aí eu lembro que ela veio com essa questão também, ela começou a sentir dor. Aí eu orientei ela a fazer acupuntura, olha que já faz um bom tempo. Ela foi fazer acupuntura e aí eu acho que pode ter acontecido isso que você falou realmente, porque eu vi uma melhora muito importante dela na acupuntura. Ela se sentiu melhor, assim, eu na época liguei assim, eu acho que realmente ela internalizou que ela tá grávida e agora tá curtindo, e o fato da acupuntura e a atividade física ter aliviado aqueles incômodos da dor, ela tá sendo mais fácil ela se Sim. reconhecer nesse corpo agora e melhorar. Mas é agora que você falou também que libera serotonina, que libera outras coisas, eu Sim. vejo agora de outra O maneira que talvez bem-estar, não né? foi Que ela só o alívio da dor que promove. causou é, essa melhora emocional dela, né? Provavelmente a acupuntura, nem lembro, faz tempo, mas a pessoa que fez a acupuntura nela deve ter também trabalhado isso, percebido isso, porque Com foi uma melhora certeza. muito importante.
Com certeza. Nossa, é aquilo que eu tô falando. Eu até estava conversando com uma amiga minha ontem. Eu queria muito que as pessoas, as mulheres, vissem a acupuntura. A gente ainda vai chegar um dia nessa, eu acredito que vai chegar nessa parte dela não ser uma coisa supérflua, sabe? Dela. E também Dela é ser considerada realmente tratamento, tá importante entre as primeiras escolhas para aquele e determinada coisa, não todas ser, conseguirem ter acesso com a isso, certeza. né? Acesso, porque hoje realmente o acesso é mais difícil. Então, eu fico sonhando o dia que vai ser importante e vai ser uma forma de tratamento, que já vai iniciar com a gineco dela, e ali já vai ter a acupunturista, ou a acupunturista já vai ter a nutricionista, enfim, já vai ter esse conjunto todo esse apoio para Sim. ela, né? É igual, Vamos isso é sonhar com esse importante. dia. É, não, mas vai. E parte disso da gente também trazer esse bate-papo aqui, Pois é. falar sobre, é um pouco disso, para a gente passar informação para as pessoas, a partir daí elas vão se informando, e com isso talvez vai até se tornando mais fácil o acesso, né? Informação é super Sim, importante. sim, com E eu vejo certeza. muito disso também. Às vezes a pessoa considera a acupuntura como se fosse assim, ah, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei aquilo Luxo. outro. Última coisa, assim, porque não deu certo, vai lá. E muitas vezes não, a acupuntura, em muitas coisas, ela deveria ser parte do Já no primeiro combo do início. Pois tratamento, né? é. Parte da E primeira quanto mais etapa. cedo começa, mais fácil, mais rápido é, né? Sim, Mas ainda tem gente que considera um luxo fazer é. acupuntura. Ou não acredita, né? E vai só depois Não, que não muitos não tentou tudo acreditam. e falou, não tem jeito, vou lá, né? Muitos não acreditam. Muitos ainda não acreditam. Falei, eu vou fazer um caderno com os artigos científicos para mostrar, Uhum. gente, ó, não sou eu que estou inventando, não é ninguém que está inventando, não. O negócio é todo É, comprovado, né? é, E é uma troca bem legal, em vez de ficar se entupindo de remédio, sim. fazer a acupuntura, que é super É. natural, né? E ajuda em tantas partes, né? Igual você falou. Não, Em é isso todas. mesmo. E acho que as minhas dúvidas que eu tinha separado, que normalmente as dúvidas da maioria das minhas pacientes, eu acho que você falou Foi tudo. Eu não estou sanada. lembrando de mais nada. Tem mais alguma coisa que você quer comentar? Não, eu acho que é mais isso mesmo. Na São gestação é essas basicamente são essas dúvidas mesmo. É, obrigada, né, nada. por esse papo, para a gente poder mostrar para as pacientes o quanto é importante e o quanto é importante uma ginecologista obstetra acreditar, confiar, né, no trabalho do Com acupunturista. certeza. Isso é muito É. importante. Mas Obrigada é por isso que esse você espaço. falou, foi não só pelo a gente estuda, né? Estuda em evidência científica, não estou falando de qualquer papel, não, estou falando de evidência científica mesmo, Sim, com mostrando e como na prática, né? Eu como vejo na sim, prática como as minhas ver. gestantes indo e volta, não realmente melhorou muito depois disso. E eu acho super importante mesmo. Então, vamos lá passar, falar que grávida pode sim fazer Pode acupuntura, fazer qualquer idade gestacional, não faz mal pro neném, qualquer não dói, idade. não sangra. E ajuda em tudo. Em tudo que passar pela cabeça dela, pelo corpo Vai dela ajudar a na aliviar. gravidez, pensa que a acupuntura vai conseguir te ajudar. Isso mesmo, muito bom. Não sei se alguém tem alguma dúvida, que se quer. Acho que a gente, as pessoas que perguntaram, a gente já Se alguém tiver responder. dúvida depois que assistir, pode mandar para mim, pode mandar para você, né? Nosso Instagram Sim, tá aí. E é ótimo. isso. Não, então tá, gente. Muito obrigada, Amanda, mesmo pelas explicações, não só aqui, Obrigada a mas você. sempre também com o apoio com as minhas pacientes. Legal. Também. Né? Sempre que A gente está paciente sempre minha trocando, né? volta depois de você, fala, ai, eu amei, Amanda, adorei, muito obrigada mesmo pelo carinho, tá? Obrigada a você, Ana. Estamos aí para o que precisar. Muito obrigados a todos por ter separado um tempo aqui para ver a gente e estamos às ordens, né? Com certeza. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Um Ana. beijo. Boa Beijo. noite, gente. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Tchau.
Deixa eu ver como é que eu. Salvar isso aí. Pois é, eu tô. Vamos ver o que é convidar, Vou sair. perguntas, eu acho que é isso mesmo.